Evangelho de João, capítulo 1, verso 4. Agora sim. Capítulo 1, verso 4 do Evangelho de João. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, peço que os irmãos guardem essa frase primeira aqui, nele estava a vida. Agora vamos a Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos um pouco mais adiante, não tanto, mas Filipenses capítulo 1, verso 21. Esse verso 21, ele vem fazer um conjunto com o 2:20 aí de Gálatas, né? Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. E agora vamos a alguns versículos lá no final, 1 João capítulo 1, verso 2. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, ou revelada. Né? Capítulo 5, aí dessa mesma carta, verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Até aqui, por enquanto, são os versículos que vamos considerar aqui. Vamos orar antes, mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que Tu nos dás de estarmos juntos. E se mais uma vez estamos juntos, é porque o Senhor foi fiel para conosco, o Senhor tem nos guardado e nos encorajado e nos animado para que prossigamos. Nós não podemos e não poderíamos andar por nós mesmos, mas em tudo dependemos de Ti. E se aqui estamos hoje, esse é o testemunho de que o Senhor até aqui tem nos sustentado e conduzido. Rogamos a Ti que Tu aquietes nossos corações e o Senhor nos dê percepção espiritual acerca da Tua palavra, que nós possamos perceber aquilo que é espiritual, que a Tua palavra, que é espiritual, possa cair num coração, num solo do nosso coração, num terreno espiritual, para que então a Tua palavra possa frutificar em nós. Ganha a todos nós nessa noite com Tua bendita palavra, que o Senhor tenha todo o ganho, que o Senhor seja o vitorioso aqui nessa noite, que o Senhor mais uma vez nos vença, nos convença com a Tua palavra. É o que nós rogamos diante de Ti nessa noite, nosso amado Senhor. Amém. Amém. O tema que eu quero abordar com os irmãos aqui nessas duas sessões que nós teremos hoje à noite e amanhã cedo,
Eu quero falar um pouco, eu não vou poder me aprofundar muito assim, ou ir tão a fundo, mas vamos até onde o Senhor permitir. Eu quero tratar aqui acerca do significado de ser cristão, ou do significado também, podemos dizer, da vida cristã, e por que não dizer do significado do cristianismo. E o peso que eu tenho em compartilhar isso com os irmãos aqui, por trás dele tem uma situação, irmãos, que nós que assim temos procurado retornar cada vez mais para aquilo que é o padrão bíblico para a vida da igreja, para a vida cristã, nós somos parte de uma minoria. E uma minoria assim que tem procurado se afastar dessas correntes majoritárias do cristianismo evangélico dos nossos dias, enquanto que a imensa maioria está indo assim, parece que num outro sentido, quase que na contramão daquilo que nós temos buscado, né? Eu poderia dizer aos irmãos que essa maioria que nós temos e que vemos ao nosso redor, é uma maioria que está obcecada, e é essa exatamente a palavra, obcecada por alcançar pessoas, alcançar multidões e manter essas multidões na, entre aspas, igreja. E eles têm feito assim um grande malabarismo, podemos dizer, para isso, para manter as pessoas aí, ou melhor, entreter as pessoas aí. Talvez essa seja a melhor palavra que poderíamos usar aqui. Então, enquanto você tem uma maioria andando, seguindo nesse rumo, né, de alcançar multidões e entreter essas multidões, nós temos procurado, e isso não é porque nós somos alguma coisa melhor, né? Nós devemos sempre considerar isso com muita humildade em nosso coração, porque nós sabemos das nossas dificuldades. E nós sabemos que nós talvez mais profetizamos do que vivemos propriamente. Não é verdade, irmãos? Nós mais cremos e descobrimos verdades do que praticamos essas coisas. Então, por isso que nós devemos considerar essas coisas e falar sobre essas coisas assim de um modo muito humilde. O nosso anseio tem sido retornar para a essência daquilo que se chama vida espiritual e daquilo que se chama crescimento cristão. Qual é a essência do crescimento cristão? Qual é a essência da vida espiritual? E eu quero convidar os irmãos para que nós meditemos aqui, nessas duas sessões, exatamente sobre esse assunto, né? Você sabe que dependendo do meio onde você fala sobre esse assunto, sobre essas coisas, né, parece que você está falando um outro idioma. Porque, assim, eu estou falando de dizer certas coisas, como essas que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, dependendo de onde você compartilha, as pessoas ficam olhando para você assim, o que é que você está falando? Que idioma é esse? Que assunto é esse? Né? Porque parece exatamente uma outra língua, né? Porque de fato não é um assunto com o qual as pessoas estão interessadas. E as pessoas, digo, pessoas cristãs, né? Você vai encontrar poucos interessados nesse assunto. Porque nós queremos tocar, e nós precisamos tocar na essência das coisas. Então a pergunta típica será, mas qual é a utilidade disso que você está falando? Qual é a utilidade prática disso? E eles dizem assim, qual a utilidade prática disso? Porque eu quero um cristianismo prático. E parece haver muita sinceridade nisso, né? Mas sabe, irmãos, é claro que o cristianismo é algo prático. É claro que é. O cristianismo, ele não é simplesmente uma verdade ou um conceito. O cristianismo é
claro, um conceito e ele também é uma vida. Então, claro que nós corremos o risco de tratarmos apenas de conceitos. E nós também corremos o risco de, por causa da dificuldade que nós temos com conceitos, e de meditarmos, e de mergulharmos na palavra, e de considerarmos a essência, então nós nos transformamos, ou transformamos toda a verdade num mero fazer. E é aqui que eu posso dizer assim, que então nós vivemos a era da obsessão pragmática, que é o que domina as pessoas. Para que serve tudo isso? Para que servem essas palavras? Para que serve esse assunto? Tá? E eu quero convidar os irmãos a que nós retornemos e nós meditemos naquilo que de fato é a natureza do ser cristão, né? Aquilo que está por detrás da vida a qual nós fomos chamados a viver, ou o que está por detrás dessa vida que recebemos. Porque a vida cristã não é um esforço que nós fazemos, a vida cristã é uma vida que nós recebemos de Deus. E então nós precisamos considerar essa vida, não assim, tendo como pano de fundo o que é prático, o que não é prático, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Não, nós temos que procurar qual é o cenário da vida cristã. Porque nós devemos aprender a apreciar a vida cristã como aquilo que Deus pretendeu que ela fosse. Nós devemos aprender a apreciar a beleza da vida cristã e a grandeza da vida cristã. Agora, onde está exatamente a vida cristã? Ou o que está por detrás dela? O que está por detrás de um cristão? Porque você definir um cristão simplesmente como alguém que crê em certas verdades, ou alguém que crê em Cristo, ou alguém que faz certas coisas, ou não faz certas coisas, é reduzir a imensidão e o impacto do seu significado a quase nada, irmãos. Porque se o que nós definimos como cristão é alguém que faz certas coisas, ou não faz certas coisas, irmãos, nós estamos reduzindo aquilo que Deus sempre pretendeu que fosse muito grande, e é muito grande. Aliás, é imenso. O cenário que tem por detrás da vida cristã, o cenário que tem por detrás do cristão, irmãos, é algo que nós não conseguimos mensurar. Diante de tudo, assim, o que queremos tocar aqui, falar, nós iremos apenas tocar nas bordas, porque isso é muito grande. Nossas mentes falham, não conseguem alcançar a dimensão disso. E o primeiro ponto que eu quero dizer aos irmãos, né, e quero mostrar aos irmãos, é que falar da imensidão da vida cristã, para falar que a vida cristã é grande, nós devemos dizer que a vida cristã começa com Cristo. Um cristão começa com Cristo. Se nós não tivermos isso como pano de fundo, como aquilo que está por detrás, se nós não colocarmos isso no seu devido lugar, irmãos, nós apenas usaremos frases de efeito, como que a vida cristã começa com Cristo. Isso é bonito. Mas pode ser apenas uma frase de efeito. Nós poderíamos dizer, assim que num sentido histórico, o cristianismo começou com Jesus Cristo. Mas isso nós temos que cuidar com essa frase. Porque essa frase pode trazer um reducionismo. Pode diminuir a imensidão daquilo que é de fato a vida cristã. Porque por detrás da vida cristã está, irmãos, algo que não começou lá quando o Verbo se fez carne, como diz João capítulo 1, verso 14. Então nós devemos ir para a Bíblia, ir para a Escritura e vasculhar nela. Qual o sentido da vida cristã? O que significa ser um cristão? Porque nós não podemos dizer que eles começaram, o cristianismo, a vida cristã, o cristão começaram quando Jesus nasceu, viveu e ressuscitou. É claro que isso é um ponto da história. Isso é uma manifestação na história. Mas onde isso teve início? Onde isso começou? É daí que nós queremos partir. Então, se você vai para o Novo Testamento, né? Normalmente quando você quer falar para alguém do Evangelho, né? Assim, isso é meio complicado, mas você fala assim, começa lendo o Novo Testamento, porque nós julgamos que seja mais fácil começar pelo Novo Testamento. E na verdade é a parte mais difícil da Bíblia.
Tá? Então, se você quiser facilitar as coisas, você deveria falar para a pessoa, começa pelo Antigo. Começa por Gênesis capítulo 1. Tá? Mas vamos voltar aqui. Se você abrir o Novo Testamento, se tu parar com 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos nós sabemos. Tá? E aí você tem lá o primeiro evangelho. Como começa o primeiro evangelho? O primeiro evangelho começa com uma linha genealógica sendo traçada. Aquela linha genealógica, se perguntar assim, quem é Jesus a partir de Mateus? Então, Mateus apresenta aquela linha genealógica partindo de Abraão. Isso é cerca de 2000 anos antes de Cristo. Então, com base em Mateus, você vai dizer assim, que a vida de Jesus, o ponto de referência dela é 2000 anos antes de Cristo, porque começa com Abraão. Isso é Mateus. Quando você chega em Marcos, Marcos não tem nenhuma lista traçando a sua linhagem. Porque Marcos começa com a vida do Senhor assim, a pleno vapor. Já aos 30 anos, e já o seu ministério, e Marcos nos apresenta, os irmãos sabem essa história, Marcos nos apresenta o servo do Senhor, ele já começa trabalhando, porque um escravo sempre está trabalhando. Aliás, um escravo não precisa, ninguém tem interesse de saber de onde ele veio, quem é o seu pai, qual é a sua linha genealógica, ninguém está interessado nisso, porque ele é um escravo. Então, Marcos não nos diz coisa alguma sobre a origem do Senhor. Quando você chega em Lucas, nós temos algo maior. Nós temos a linhagem traçada um tanto antes de Mateus. E a linhagem de Jesus em Lucas começa em Adão. 4000 anos antes de Cristo. Então você já vê, note que é um salto grande para trás. De 2000 anos, agora 4000 anos. E aí começa lá desde Adão. Agora, quando você chega no 4º evangelho, que é o evangelho de João, a linhagem vai mais atrás. Porque João começa como? No princípio. No princípio era o verbo. Que princípio é esse? Era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E essa é uma grande declaração se você compara com o que faz Lucas e o que faz Mateus. É uma grande declaração. Porque João foi lá atrás, foi muito mais longe nessa verdade acerca da pessoa do Senhor Jesus. Ele nos leva para antes de Adão, nos leva para o começo, o princípio das coisas. E é tudo que João nos fornece para falar da origem do Senhor Jesus. Porém, isso são os 4 evangelhos. Porém, o Espírito Santo não se deu por satisfeito para nos falar acerca da origem do Senhor Jesus, não se deu por satisfeito em chegar até no princípio. Porque se você seguir no Novo Testamento, você encontrará, e o Espírito Santo nos levará para dentro da eternidade, onde o tempo não existe. E a eternidade é isso. E lá naquele tempo, fora do tempo, né, a eternidade, você vai encontrar a sua divina pessoa. Esse mistério, como diz Paulo em Romanos 16, 25, esse mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Este mistério que é o Senhor, oculto desde tempos eternos. E é óbvio que, aqui você já tem uma dica, né? O Espírito Santo agora usa um outro apóstolo para falar disso. E esse apóstolo é Paulo. De modo que através dos seus escritos, nós, especialmente Efésios, Filipenses, Colossenses, nós somos levados para antes de Gênesis capítulo 1, verso 1. Somos levados para a eternidade passada. E sabe, irmãos, essa expressão eternidade passada ela é muito sofrida, né? Ela é muito, quase que uma contradição, né? Porque eternidade não tem passado, não tem futuro, né? A eternidade é eternidade, ela está além do tempo, acima do tempo. Porque o tempo é um espaço, né? Um intervalo, vamos dizer. A eternidade é simplesmente uma existência, não dá nem para explicar, né? Eterna, algo que nunca, não tem começo, não tem fim, simplesmente é. Simplesmente é.
E então ele nos leva, somos conduzidos para a eternidade muito antes da encarnação do Verbo, muito antes dessa ordem atual que nós temos, e nos mostra a pessoa de Cristo, a pessoa do Filho de Deus. Eu penso que os irmãos já leram algumas biografias, né? E sempre uma biografia começa com o nascimento da pessoa. Às vezes tem uma história, uma breve história contando o contexto dos pais, como os pais se conheceram, de onde os pais são, as circunstâncias que cercaram o nascimento do personagem biografado ali. E isso, de fato, nós temos nos evangelhos acerca de Jesus Cristo. Mas não para por aí. Aliás, no mesmo evangelho de João que começa assim dizendo, no princípio era o verbo. Se você seguir em João, e João é um evangelho misterioso, podemos dizer. Se você continuar no evangelho de João, você encontrará alguns fragmentos que nos remetem para a eternidade e que nos ajudam, nos dão algumas pistas para quem é esse verbo encarnado. Então, João vai nos ajudar assim com algumas frases, por exemplo, lá em João 17, quando nós temos aquela grande oração, o Filho orando ao Pai, os irmãos lembram? E ali tem algumas frases, nenhum dos evangelistas narrou essa oração, apenas João. Tá? Nós sabemos o contexto que estava acontecendo, mas apenas João narrou essa oração, escreveu essa oração, guiado, claro, pelo Espírito Santo. E aí nós o ouvimos orando ao Pai. Você já pensou, irmãos, que naquela hora, quando o Senhor estava orando, estava só ele. João, que escreveu, não estava do lado do Senhor. Os irmãos têm que lembrar disso. João estava dormindo com os demais. Então, quem falou isso para João? O Espírito Santo, óbvio. Porque João não estava do lado de Jesus ali, ouvindo, anotando a oração. Não. Tá? Isso foi o que o Espírito lhe revelou. E João, tendo ouvido isso do Espírito Santo, então João escreveu toda aquela oração para nós, guiado pelo Espírito, e aí nós ouvimos o Senhor orando ao Pai assim: glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, agora olha essa frase, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes de Gênesis capítulo 1, verso 1, havia então uma glória. E o Filho estava lá com o Pai, junto com o Pai, com aquela glória antes que o mundo existisse. E então uma outra frase que o Senhor usa naquela oração: e vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Olha só essa frase. Antes de Gênesis capítulo 1, verso 1, o Pai amou o seu Filho. E então, temos a ajuda do nosso irmão Paulo, né? Naquela incomparável descrição que ele nos dá no capítulo 1 de Colossenses, e ele vai dizer assim: e ele, esse é o verso 17, e ele é antes de todas as coisas. Antes de Gênesis capítulo 1, verso 1, ele é. Note essas expressões aí, antes que o mundo existisse, antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas, porque é para lá que nós precisamos retornar para encontrar esse significado do que é um cristão. É para onde nós devemos ir, irmãos. Nós não podemos avaliar um cristão e definir um cristão com base, então, naquilo que ele faz ou deixa de fazer. Porque a vida cristã é mais do que fazer coisas. Um cristão é mais do que alguém que faz certas coisas, cumpre certas regras, ou não cumpre, ou não faz certas coisas. Irmãos, um cristão é muito mais do que isso. Então nós precisamos ir para esse contexto real que a palavra nos apresenta. E o real cenário, o contexto do cristão, irmãos, não é outra coisa, senão o Cristo de Deus antes das eras. Esse é o contexto real. É esse contexto lá, antes da fundação do mundo, irmãos, que nos define.
É aquilo que aconteceu antes da fundação do mundo que define o que é a vida cristã. E também é isso que define o cristianismo. Eu quero convidar os irmãos agora a irmos para Hebreus capítulo 1. E nós considerarmos algumas coisas nesses versículos que nós temos aí. Capítulo 1, verso 1. Vamos ler esses 3 versículos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Talvez a tradução melhor seria nos profetas, poderia ser. A nós falou-nos nesses últimos dias no Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também as eras. Seria a melhor tradução. Verso 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua substância, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então aqui tem uma descrição, parece que desde a eternidade até, sabe, desde aquele momento antes da fundação do mundo, até o momento dele ser exaltado à destra do Pai. Notem que num versículo parece que descreve todo esse drama, toda essa passagem do Senhor. Irmãos, esses 3 versículos aqui, eu quero chamar a atenção, especialmente no verso 2 e no verso 3, para os verbos que nós temos aqui na língua original. Os irmãos sabem que os tempos na língua grega são um pouco diferentes dos tempos que nós temos no português e nas línguas modernas, né? Mas os tempos verbais que nós temos aqui nesses 2 versículos, versículos 2 e 3, eles denotam assim. Você tem o verbo constituir, aí no verso 2, o verbo fazer, também o verbo ser, no verso 3, depois o verbo sustentar, e o verbo haver e o verbo assentar. Tá? Versos 2 e 3. Tá? Todos esses verbos, o tempo na língua original, nós falamos assim, ó, que eles são uma ação pontilhar em tempo passado. O que significa uma ação pontilhar? Quer dizer que lá no tempo passado, tem então um ponto, exatamente num ponto, naquele tempo algo aconteceu. Isso é uma parte dos verbos que aparecem aí do tempo, né? Um outro tempo verbal indica uma ação linear, quer dizer, algo eterno. Então, por exemplo, aqui, ó, quando o texto diz no final do verso 3, assentou-se à destra da majestade nas alturas, isso está indicando que isso foi num momento específico. Quando você encontra o texto ali, ó, no começo do verso 3, o qual sendo o resplendor, isso não é um ponto no tempo, não, isso é uma ação linear, isso nunca teve começo e nunca terá fim, porque ele sendo por isso a nossa tradução diz, que procura chegar mais perto, né? Sendo o resplendor da sua glória, quer dizer, algo contínuo, não teve um ponto inicial. Quando no final do verso 3 diz, ele assentou-se à destra da majestade nas alturas, e isso a palavra nos fala do momento em que aconteceu, em que ele assentou-se à destra do Pai. Nós sabemos, após ser exaltado, assentou-se à destra do Pai. Isso é algo que aconteceu no passado, num determinado ponto, na história. Agora, esse assunto aqui, sendo o resplendor da sua glória, isso, irmãos, é algo que não tem começo. Isso sempre foi desse modo, porque isso foi algo já da eternidade. De modo que as coisas que são descritas aqui nesses versículos são coisas que ocorreram na eternidade. São fatos da eternidade. Essas coisas aconteceram antes das eras. Antes das eras que eu digo, antes do mundo ser feito, antes do universo ser feito, antes de Gênesis capítulo 1, verso 1. E o que aconteceu antes do capítulo 1 de Gênesis, antes do verso 1 do capítulo 1 de Gênesis, antes do tempo existir,
Deus, o Pai, constituiu o seu Filho o herdeiro de tudo. E por meio dele criou as eras. Que algumas traduções dizem criou o mundo. Em grego diz as eras e está no plural. Então o constituiu herdeiro de tudo e por meio dele criou todas as coisas. Então assim, o Pai o constituiu como herdeiro e o Filho então executou agora tudo aquilo que Deus quis. E então nós surgimos. Então tocou em nós. O verso 3 aí no começo, né, diz que ele sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, né? E essa palavra imagem em grego é caráter. A expressa imagem da sua substância. A imagem de Deus, a expressão de Deus. É assim que ele era, irmãos, antes que o mundo existisse, antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas. E qual era a sua posição antes das eras? Antes da fundação do mundo, qual era a sua posição? Filipenses 2,6 nos responde. Ele era igual a Deus. Vamos ver? Capítulo 2, verso 6. A nossa tradução, as nossas traduções em geral dizem assim, ó, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Agora eu peço que os irmãos prestem atenção, eu vou ler uma tradução, que é a tradução, chamada tradução do texto majoritário grego, para o português, e é uma tradução bem literal, e fala assim, então preste atenção, você pode acompanhar na sua Bíblia, aí, mas ouça essa tradução. O qual, subsistindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus um prêmio a ser alcançado. Vou ler de novo. O qual, subsistindo, isso é a eternidade, né? Subsistindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus um prêmio a ser alcançado. Agora note bem, com essa tradução nós conseguimos entender melhor esse versículo aqui, e entender melhor esse assunto. Porque ao contrário do que dizem os hereges de sempre, nesse campo da chamada cristologia, ou da doutrina de Cristo, né? O Filho de Deus, o Senhor Jesus, ele não foi transformado em Deus pelos seus seguidores. Os irmãos sabem que isso é uma corrente herética, né? Isso é uma heresia. E volta e meia ela levanta, ela ressurge. Começou lá nos primeiros séculos, né? Os últimos que apareceram com essa heresia foram as testemunhas de Jeová. As testemunhas do crime, né? Eles foram os últimos a aparecerem com essa heresia. Também os mormons. Mas o que eles disseram, né, exatamente? Que ele foi um homem perfeito. Um homem que fez exatamente o que Deus queria. Um exemplo de vida. E por ser um exemplo de homem, um exemplo de obediência, um exemplo de perfeição, então, no máximo eles vão dizer assim, Deus o recompensou com a divindade. Isso é os mais generosos, os hereges mais generosos. Os hereges mais não generosos, né? Eles vão dizer assim, não, Jesus nunca pretendeu ser Deus. Ele nunca quis ser Deus. Foram os seus seguidores que séculos depois, ou nos séculos seguintes, o transformaram em Deus, mas ele nunca quis ser Deus. Isso é o que dizem algumas correntes judaicas mais moderninhas, né? Assim, para mostrar uma simpatia com o cristianismo, né? Não, ele foi um bom homem. De fato, foi um judeu exemplar.
O problema é que os seus seguidores não entenderam sua mensagem e o transformaram em Deus. Será assim, irmãos? Não, de modo algum. Porque o que a Escritura diz? A Escritura diz que ele não foi transformado em Deus por Deus. Ou que foi transformado em Deus pelos seus seguidores. Não. Porque o texto aqui está dizendo que ele não considerou o ser igual a Deus, porque ele era igual a Deus. Ele não considerou isso como uma recompensa que iria receber, um título que iria receber por sua boa conduta enquanto aqui esteve. Nunca, jamais, irmãos. Ele não precisava ser recompensado, sendo transformado em Deus, porque ele já era Deus, ele já era igual a Deus. Ouça de novo a tradução. O qual, subsistindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus um prêmio a ser alcançado, porque ele já era igual a Deus. E isso é tão verdadeiro, irmãos, que se não fosse assim, não faria sentido o que diz o verso 7. É só olhar o verso 7 seguinte, você vai ter a explicação, ou a confirmação disso. O verso 7 vai dizer, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ora, se ele não é Deus, então ele vai se esvaziar do quê? Agora, se ele é Deus, se ele é igual a Deus, e ele não considera esse ser igual a Deus como um prêmio a ser alcançado, porque ele já é Deus, então o verso 7 faz sentido. Sim, por ser Deus, que ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Os irmãos entendem? Então, notem de onde, assim, das alturas que ele desceu. E justamente por ser então igual a Deus, ou como diz um credo, uma confissão de fé antiga, Deus de Deus, luz de sua luz, por ser assim, é que o Pai decidiu falar conosco, como diz o autor de Hebreus, nele. E o constituiu o herdeiro de tudo. Agora, quando ele foi constituído herdeiro de tudo? Teria sido na sua encarnação? Teria sido no seu batismo? Como também alguns hereges dizem, né? Ele foi transformado em filho de Deus no batismo, quando aquela voz dos céus falou, este é o meu filho amado, mas antes não era. Antes era um homem qualquer, era um bom judeu. Mas no batismo foi transformado em Deus, por causa daquela voz que veio dos céus. Não, irmãos. Não foi na sua morte, não foi na sua ressurreição, nem tampouco na sua exaltação à destra da majestade nas alturas, que então foi tornado Deus. Não, irmãos, isso aconteceu na eternidade passada, no sentido de que quando ele foi constituído herdeiro, na eternidade passada, de modo que Deus, o Pai, ligou todas as coisas com o seu Filho, e fez dele o seu herdeiro. Quando isso aconteceu? Tudo isso ocorreu antes dos tempos. Antes de Gênesis capítulo 1, verso 1. Agora, o que Mateus sabia? Mateus sabia o que ele escreveu, porque o Espírito Santo lhe revelou isso. O que Lucas escreveu acerca de sua origem? O que escreveu lá. O que João escreveu? Aquilo que também sabia, aquilo que o Espírito Santo lhe revelara. Agora, essas coisas que eu estou dizendo aos irmãos, nenhum deles viu esses fatos. Como esses homens vieram a saber, se eles não viram esses fatos? Paulo nos diz assim, por revelação. E por isso aquilo que Paulo, o chamado Evangelho de Paulo, o Evangelho de Paulo não contraria nenhum dos 4 outros evangelhos, né? Mas o Evangelho de Paulo é o Evangelho visto da eternidade. O Senhor Jesus é mostrado na eternidade. E sabe, irmãos, esse glorioso fato na eternidade, vamos usar essa linguagem, porque nós somos seres humanos e limitados no tempo, em tudo limitados. Então vamos usar assim, na eternidade passada, combinado? Para nós entendermos. Porque a eternidade não tem passado, né? Mas vamos usar essa expressão para nós entendermos um pouquinho.
Então, na eternidade passada, Deus decidiu que o seu Filho seria o herdeiro de todas as coisas. Que coisas? O universo. E de um modo muito especial, este pequeno planeta nosso, tão pequeno, nesse vasto universo, gravitando ao redor de uma estrela de quinta grandeza denominada de Sol. Tão frágil. E aqui nós recebemos mais compreensão, podemos receber mais compreensão acerca da relação de Cristo com a criação deste mundo e de todo o universo. A palavra vai nos dizer que é por causa dele que Deus fez as eras, ou o mundo. Agora note como essa última frase, a última frase que nós lemos em Hebreus capítulo 1, lá no verso 2, quando disse assim, por quem fez também as eras, essa frase é o eco da mesma coisa dita em Colossenses 1,16. Porque Colossenses 1,16 diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Aí vem essa frase de Paulo, tudo foi criado por ele e para ele. E João acrescenta que ele foi ainda o agente de Deus na criação. Isso lá no seu evangelho, né? Nós lemos o verso 4, no primeiro versículo que lemos aqui no início, mas o verso 3 antes diz assim, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí vem a nossa frase, a frase que lemos no início, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E também tem uma outra frase no Novo Testamento, 1 Coríntios 8, 6, que vai dizer assim, há um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe. Irmãos, olha que glorioso isso. Naquele tempo fora do tempo, naquele ponto exato, antes do princípio, Deus, o Pai, decidiu fazer do seu Filho o herdeiro de todas as coisas. Eu peço que os irmãos abram lá Colossenses capítulo 1, verso 16, para que nós possamos perceber um pouco mais da beleza disso. Capítulo 1, verso 16. Colossenses. Porque nele foram criadas, quantas? Todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Verso 17, já tínhamos falado antes o verso 16, agora o 17, e ele é antes de todas as coisas. Qual o sentido disso? Ele existiu, ele é, e isso é um ser contínuo, isso é eternidade, ele é. Não diz assim, ele foi antes. Não, ele é antes de todas as coisas. Agora vem essa frase. E todas as coisas subsistem nele. Algumas traduções dizem por ele. É melhor nele, porque é exatamente isso que diz o texto original. Todas as coisas subsistem nele. E aqui nós temos algo adicional, irmãos. Tá? Algo adicional para falar dele. Ele não apenas criou todas as coisas, ele não apenas foi o agente de Deus, ele não é apenas o herdeiro de tudo, mas esse verso 17 está nos dizendo nessa segunda parte, que todas as coisas, elas consistem, o verbo grego aqui quer dizer exatamente, irmãos, coesão, de modo que todas as coisas têm coesão nele.
O sentido exato são mantidas juntas, todas as coisas. Isso explica, eu não entendo desse assunto, né? Apenas vou citar. Isso explica por que as moléculas, mesmo com suas cargas magnéticas opostas, elas se mantêm unidas. Irmãos, a vida é assim, o universo é assim. Sabe quem mantém essas coisas unidas, coesas? O Filho de Deus. Porque esse texto diz que todas as coisas estão juntas nele. Todas as coisas não está necessariamente falando da vida da igreja, ou da igreja. A igreja mais ainda, né? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Mas aqui está falando do universo, irmãos. Aqui está falando da criação. Todas as coisas estão juntas ou integradas nele. Porque ele é o agente integrador de tudo. É ele que junta esse universo, é ele que dá sentido a esse universo. Aí se você toma essa segunda parte do verso 17, com Efésios capítulo 1, verso 10, aí fica ainda mais rico, porque Efésios 1, 10 diz que Deus propôs nele reunir, congregar, né? Pode ser assim também, congregar nele todas as coisas, juntar, reunir nele todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. E aí o texto continua dizendo, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Portanto, nós podemos dizer, irmãos, que ele é a explicação para a criação. Qual a explicação para esse universo? Os homens têm se perguntado isso há muito tempo. O homem tem perguntado isso desde sempre, né? Qual o significado dessas grandezas? Qual o significado desse universo? Irmãos, ele é o significado. Ele é a explicação. Remova-o e tudo se desintegrará, irmãos. Remova-o e tudo nesse universo perderá o sentido. Remova-o e tudo se torna um absurdo. Como pode? E eu sei que os irmãos já pensaram nisso, porque todos nós pensamos, ainda mais nos nossos tempos. Como pode um universo desse tamanho ter apenas um planeta habitado? Assim, com vida inteligente como a nossa. Como pode um negócio desses? Tão grande. O nosso planeta é um dos menores do sistema solar. É um nada comparado com a grandeza do universo. Sabe, irmãos, é impossível explicar a grandeza da criação. Esse quase desperdício de tamanho, sabe? Se ele for deixado de lado. Você não tem outra explicação. Você vai dizer assim, olha, é um absurdo mesmo. Não tem sentido. Os irmãos lembram quando eles o crucificaram? E ele entregou seu espírito a Deus. Você lembra que os evangelhos nos relatam como a criação se mexeu? Houve um terremoto que fendeu as rochas em Jerusalém e arredores, como nos registra o evangelho de Mateus. E isso é um detalhe, né? Porque através de estudos geológicos, os cientistas descobriram, mapearam um terremoto que aconteceu no dia 11 de abril do ano 32 em Jerusalém. E isso coincide exatamente com a data. E houve ainda um eclipse solar, né? Não sabemos se é localizado ou total, né? Não sabemos, mas só sabemos que o texto diz que a escuridão cobriu a face de toda a terra. Você pode perceber aí? O objeto da criação, a razão de ser do universo, foi posto para fora do seu lugar pelo homem. A criação sabia que o seu agente integrador, o seu agente que juntava tudo, né, foi rejeitado. E por isso a terra tremeu e o sol retirou a sua luz. Esses são, irmãos, alguns fatos que nos mostram o lugar dele na criação. Note, é uma coisa interessante. Lucas era médico, né?
E Lucas sempre estava tão interessado na vida do Senhor. E por isso Lucas é aquele que mais se ocupa em nos narrar os milagres e as curas e os feitos do Senhor, os seus feitos milagrosos. É fantástico. Porque ele, sendo médico, essa vida diferente e extraordinária lhe chamou tanto a atenção. E você pode ler os 4 evangelhos, você vai encontrar também outras narrações, mas é interessante como a criação reagiu diante dele, né? Como a criação reagiu diante dele, a reação da criação, a essa reação, o Novo Testamento chama de milagre. Um milagre é a reação da criação diante do seu Criador. É como a natureza reagiu. Os irmãos lembram daquela ocasião quando ele andou sobre as águas, né? As águas foram a sua criação. Ele criou as águas. E então está ali o Criador das águas. E o Criador das águas põe os seus pés sobre as águas. Ah, irmãos, as águas se transformam em algo sólido. Para que o seu Criador ande sobre elas. Que coisa extraordinária aquilo. Aí você tem uma outra ocasião, quero citar apenas essa e mais uma, né? Aquela ocasião quando o Senhor estava no barco, lá no Mar da Galileia, com os discípulos, né? E de repente formou-se uma tempestade, lembra? No Mar da Galileia. E os discípulos estavam lá aterrorizados com aquela tempestade. E como estava o Senhor Criador do Mar da Galileia? Ele estava sendo embalado pelo Mar da Galileia, dormindo, irmãos. Como sendo embalado nos braços da sua criação. Porque essa era a reação da sua criação, ou da criação diante do seu Criador. Quão glorioso foi isso. Muito bem, mas como essa verdade de que Ele é o sentido de todas as coisas pode nos tocar? Como isso chega em nós? Como podemos provar que isso toca ou inclui as nossas vidas? Nós estamos aqui considerando o significado, o que é um cristão, o que é a vida cristã. E sabe, irmãos, a parte dele, nós não temos significado nenhum. A parte dele, sem ele, o cristianismo não é nada. Sem ele, nós não somos coisa alguma, irmãos. E você lembra muito bem que até encontrá-lo, ou melhor, até você ser encontrado por ele, qual o sentido que você tinha? Qual propósito você tinha? Nenhum. Nenhum propósito. Sentido algum. É triste de ver como o mundo, de um modo geral, tem se conformado ao absurdo. E a prova disso, irmãos, é que a vasta maioria das pessoas não acredita mais em vida após a morte. Vida após a morte. E essa crença, né, podemos dizer assim, explica para nós todo o materialismo que nós vemos e todo o secularismo que está aí nos nossos dias. Especialmente entre os mais jovens. Porque os mais jovens estão sendo cada vez mais convencidos, e estão mais convencidos do que nunca, que não tem nada à nossa espera, que é tudo aqui. Começo desse ano, acho que foi na época da Páscoa, mas saiu uma reportagem de capa numa revista alemã, e a pergunta é assim: tem alguém lá em cima mesmo?
E se os irmãos conhecem aqui o contexto religioso da Europa, né, especialmente a Alemanha, podem entender muito bem, né, o que eu vou dizer aqui, né. Mas aí, lá na reportagem e tal, eles dizem assim, que de fato, não tem ninguém lá em cima. Mas está acontecendo um fenômeno na Alemanha, em que as pessoas estão indo para as igrejas se envolver com os trabalhos das igrejas. Mas o que elas estão buscando se não tem ninguém lá em cima? Se o céu está vazio, o que elas estão atrás? Aí a reportagem explica, as pessoas estão atrás de significado para a sua vida. Então elas procuram as igrejas, não porque elas querem exatamente ter uma relação com a fé. Não, elas querem obter um sentido para a sua vida. Um significado para a sua vida. Então o que elas querem? Elas querem se envolver em ajudar as pessoas, servir sopa para os moradores de rua. Elas querem se envolver com coisas dessa natureza, com coisas práticas, digamos assim, né, para que elas se sintam úteis. E, às vezes, por detrás disso, tem a solidão, especialmente nas grandes cidades, né? Então, eu vou entrar nesse grupo aí, eu vou me envolver com eles, eu vou trabalhar com eles, mas não tem fé alguma. Porque, irmãos, isso é um ambiente extremamente secularizado. As pessoas correm atrás de um carro melhor, uma casa melhor, uma vida melhor, um salário melhor, um trabalho melhor, e elas trabalham e trabalham, correm, exatamente como aquele hamster, né? Fica correndo naquela roda sem fim dentro da gaiola, né? Essa é a vida das pessoas. E elas estão atrás, elas querem as melhores coisas e sempre aquilo que tem de melhor. Aí quando elas obtêm aquilo, elas não encontraram sentido, porque elas estavam esperando que aquelas coisas lhes dessem sentido para a vida, lhes dessem significado, e não deu significado algum. Então eles chegam à conclusão, mas e se eu então começar a ajudar alguém, né? Eu vou encontrar sentido para a minha vida. Irmãos, também coisa vazia. Tem alguma aparência, mas é coisa oca. Há uma filosofia por detrás do quadro que nós temos hoje, que se chama absurdismo. Não sei se algum irmão já ouviu falar dessa filosofia. O absurdismo, ele é uma linha filosófica derivada de um outro movimento filosófico chamado existencialismo, que começou no século XIX. No existencialismo, assim, tudo se explica a partir da existência humana e da experiência humana. E então tenta-se explicar a razão última das coisas a partir do próprio homem, a partir da experiência do próprio homem aqui na Terra. E, sabe, não tem como não chegar em outro lugar senão nesse absurdismo. O absurdismo é assim, você começa a buscar o significado para a sua vida na existência humana e você não encontra nada. Qual é o resultado? Qual é a conclusão? Aí é o absurdismo. Nada faz sentido. Tudo é um absurdo. E aí, irmãos, isso foi muito forte no começo do século XX, especialmente. Tem duas saídas. E hoje está retornando, né? Tem duas saídas para quando chega à conclusão que a vida é um absurdo. Ou a primeira opção é o suicídio. E talvez por isso nós temos um número cada vez mais elevado de suicidas, né? Especialmente entre os jovens. Porque a vida não tem sentido. O que é o suicídio? O suicídio é o escape da dor de viver, da dor da existência. O indivíduo imagina que ele tem o poder de pôr um fim àquela sua dor da existência, porque nada tem sentido. Isso é uma saída. A outra saída é o hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é a busca pelo prazer. E aí você tem o hedonismo moral, que os crentes são aficionados por esse tipo de hedonismo. Porque hedonismo moral é assim, você faz aquilo que você gosta, desde que você não peque. Entendeu?
mas se vive para os seus prazeres, para os seus hobbies. Não vê a hora de chegar ao final de semana para ir curtir o seu hobby, né? E aquilo é aquilo quanto prazer ele dá, você vive para aquilo. Aquilo é moral, aquilo não é algo ilícito. Então, os cristãos gostam muito desse lado, né? Desse hedonismo moral. Já o mundo, de um modo geral, é um hedonismo imoral mesmo. Já que nada faz sentido, então nós devemos aproveitar ao máximo a liberdade, tudo que der prazer na existência. Por quê? Porque vai acabar logo. Vai acabar logo e você não experimentou aquelas coisas. Qual era o sentido da sua vida antes de conhecer a Cristo, irmão? É só lembrar, né? Nós às vezes esquecemos. Nós sempre temos que lembrar, né? Qual era o sentido? Nenhum sentido. Aliás, depois que você veio para o Senhor, depois que você foi trazido para Ele, a sua vida ganhou sentido. E o testemunho, lindo testemunho de tantos irmãos é assim: olha, antes eu vivia um dia após o outro, assim, sabe? Por viver, porque não tinha sentido algum. Mas agora eu sei para que eu estou aqui. Agora eu sei o que me espera. E você olha ao redor, não tem nada de bom, né, ao redor dele, assim. Porque muitos dos que falam isso, irmãos, vivem no meio de tragédias. Vivem no meio de grandes conflitos. Mas eles dizem assim: eu sei que tem alguém me esperando. E eu sei que tudo isso vai acabar. Porque recebeu essa esperança. De onde procedeu essa esperança? Do Senhor Jesus. Irmãos, quantos de nós éramos pessoas difíceis de conviver antes de conhecermos a Cristo? Insuportáveis, homens insuportáveis. Algum irmão aqui era assim, né? Domingo à tarde, né? Come, deita na frente da televisão e me esqueçam. Era o momento para estar com a sua família, mas ele deita lá, dorme, ele acorda lá por 8 horas da noite, 9 horas da noite, come e tchau. Acabou. Completamente desligados de suas famílias. Como que desintegrados, né? Estou falando de homens, né? Mas também mulheres desse jeito, né? Desintegradas, sabe? Desajustadas. E então, quando você foi trazido para Cristo, o que aconteceu, irmãos? E nós somos desajustados por causa do pecado. Porque a nossa alma tomava conta de tudo. A nossa alma, né, com a nossa mente, nossas emoções, nossa vontade, nosso poder de decisão, essas coisas é que nos dominavam, e nós éramos guiados pela nossa mente, pelas nossas emoções e pelas nossas vontades. Completamente desorientados, desajustados. Mas quando fomos trazidos para Cristo, e a vida de Deus entrou em mim, meu espírito foi ressurreto. Ah, irmãos, a presença do Espírito Santo em mim, a presença de Deus em mim pôs ordem no meu ser. É claro que tem muita coisa para ser tratada ainda, muitas coisas, mas sabe, irmãos, vem de algo que está em ordem aqui dentro, porque todas as coisas consistem ou subsistem nele. Então, o sentido dessa vida que recebemos está unicamente nele. Por isso, a vida cristã não é e não pode ser outra coisa, não pode ser menos do que isso. A vida cristã é Cristo. O cristão não pode ser outra coisa senão uma expressão de quem Cristo é. Se não for isso, irmãos, não é nada. É qualquer outra coisa, menos aquilo que Deus pretendeu. É uma religião, é um movimento, é uma filosofia, seja o que for, mas não é aquilo que Deus pretendeu. A vida cristã é Cristo. O cristão é uma expressão de Cristo. Porque todas as coisas ganham sentido nele e em nada mais. Vamos um pouco mais ainda. Vamos abrir o Salmo 8. Eu quero mostrar algo para os irmãos aqui.
Salmo 8. Porque nós estamos indo para esse caminho agora, como essa verdade lá da eternidade, esse fato da eternidade, como esse fato nos toca. O que tem a ver conosco? O fato de Deus ter feito o seu Filho, o herdeiro de todas as coisas. O que isso tem a ver conosco? Vamos ver. Salmo 8, verso 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste ou reuniste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Verso 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Então, ele dirige o seu olhar para a grandeza do universo, né? Do que ele podia ver. Que é o homem? Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois, por um pouco de tempo, menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Irmãos, o que esse texto tem a ver conosco? Tem tudo a ver conosco. Porque esse texto nos aponta o que nós temos a ver com essa história acontecida antes dos tempos, com a decisão que Deus tomou antes dos tempos. E para que nós compreendamos o Salmo 8, nós precisamos voltar rapidinho para o fato mais básico acerca do homem. A primeira coisa que a Bíblia diz sobre nós, que é Gênesis capítulo 1, verso 26. O que diz lá naquele texto, irmãos? A coisa mais básica, a primeira coisa dita sobre nós, diz assim, ó, Deus falando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por isso está na primeira pessoa do plural. Façamos, diz o texto, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio, e lá prossegue o texto. Guarde bem isso. Façamos conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Irmãos, essa é a ideia original de Deus acerca do homem. O que Deus pensa sobre o homem originalmente é exatamente isso. A palavra imagem, que você tem aí no verso 26, do capítulo 1 de Gênesis, a palavra imagem equivale a representação. O homem, então, é uma representação física. Foi criado como uma representação física de Deus. É muito interessante que a palavra imagem no texto original, os irmãos não fiquem escandalizados, né? Mas a palavra imagem no texto original é ídolo. E é literalmente uma referência a um ídolo de pedra, por exemplo, né? Um ídolo de pedra, né, é sempre a representação de uma divindade, de um certo Deus, não é assim? No contexto religioso, representa um certo Deus, tá? Representação física de um Deus. Então, deixa isso de lado, só expliquei a palavra ídolo, né? E a palavra, que é a palavra imagem aqui, e vamos considerar qual é a concepção divina. Por que usar essa palavra? Tá? Porque na concepção de Deus, na mente de Deus, o homem, sendo feito à sua imagem, deveria ser a representação dele aqui na terra. Não na divindade, nunca na divindade, aliás. Porque o Criador nunca se mistura, nunca se confunde com a criatura. A criatura é sempre criatura e o Criador sempre Criador. Então, Deus não tensionou compartilhar divindade com o homem, nunca. Porque o homem é uma criatura.
Então, o homem sendo a representação de Deus, o representante de Deus, não quer dizer que tem a ver com divindade, nunca. E eu estou dizendo isso porque tem pseudo-linhas teológicas dizendo essas bobagens, hoje em dia já. Aliás, isso não é de hoje, né? Isso já é um caso antigo, de tempos em tempos, essas loucuras voltam, né? Com uma roupa nova, uma roupagem nova, que parece que alguém descobriu agora. Não, é só velhas heresias que ressurgiram. Estão aí de novo, com novos elementos, né? Mas vamos ficar com aquilo de bom que tem aqui, né? Irmãos, o homem ser imagem de Deus, é no sentido de ser uma representação de Deus. No jeito de lidar com as coisas, essa semelhança, imagem e semelhança tem a ver com o modo de lidar com as coisas, de cuidar das coisas, de administrar as coisas, de dominar as coisas, do mesmo jeito que Deus faz. Então, isso não acontece, não sei se isso já aconteceu com os irmãos. Quando você encontra um homem, um irmão, que você olha para ele e vem no seu coração, esse irmão, ele responde, ele é exatamente, a ideia que eu tenho acerca de Cristo é como é esse irmão. Por causa de sua vida piedosa, o modo como ele se porta, esse irmão corresponde àquilo que Deus quer. Então, quando nós temos contato com esse irmão piedoso, um homem verdadeiramente piedoso, parece que nós encontramos o Senhor, parece que nós tocamos em algo do Senhor naquele irmão. Não é assim? Esses irmãos já provaram isso. Tem uma história de um irmão que viveu aí no século XIX, foi um missionário, médico e missionário escocês, acho que vocês conhecem a história dele, né? Foi o irmão David Livingstone. Esse irmão foi um dos primeiros europeus a entrar no interior da África, a explorar o interior da África. E cá entre nós, ele era mais médico que missionário. Porque ele mais fez o bem, mais ajudou as pessoas do que propriamente pregou. E aconteceu algo muito, muito inusitado, né? Porque anos depois de sua morte, aliás, ele foi para o interior da África e sumiu. Ninguém mais teve notícias dele. Então, o pessoal na Escócia mandou uma expedição atrás dele, que também foi seguindo mais ou menos a trilha por onde esse irmão entrou para o interior da África, e até que encontraram o irmão David Livingstone vivendo lá no meio da África, ajudando as pessoas. Mas anos depois da sua morte, quando novos missionários andaram pelos mesmos lugares onde ele passou, e aqueles missionários chegaram nas aldeias pregando o Senhor Jesus, por onde o Dr. Livingstone passou, os nativos diziam assim, para os missionários: mas esse homem aí, de quem vocês estão falando? Eles estão falando de Jesus. Esse homem aí, que vocês falam, nós conhecemos. Porque ele morou aqui conosco e viveu conosco aqui por muitos anos. E eles estavam falando do irmão Livingstone. Tamanho foi o testemunho desse homem por onde andou. Irmãos, é exatamente isso. A minha presença, o meu testemunho, deveria ser, de fato, Cristo Jesus esteve aqui, através daquele irmão. Porque essa é a intenção de Deus com representação, com semelhança. Então, essa imagem e semelhança que Deus colocou em Adão, irmãos, essa imagem e semelhança deveriam crescer nele, a ponto de que a sua existência transmitisse o conhecimento de como Deus é, em seu caráter moral, em sua beleza, em sua santidade. Então a criação olharia para aquele homem, aquela imagem de Deus, aquela representação de Deus, e imediatamente lembraria do Criador, porque ali está o seu representante. É isso que Deus quis para o homem, irmãos. E aqui nos salta algo sobre o significado de ser cristão e da vida cristã, amados irmãos. Todo o nosso falar sobre Deus,
ou sobre a pessoa de Cristo, é totalmente inútil, irmãos, a menos que nosso Senhor seja encontrado em nós. É tudo que o mundo precisa ver. E é isso o que Deus quer fazer através de nós. Isso tanto a nível pessoal, quanto a nível corporativo, ou no âmbito coletivo da vida da igreja. Não tem o texto que diz, em 1 Coríntios 14, se entrar um incrédulo na reunião de vocês, e ver Cristo ali, irmãos. Cristo funcionando, né? Através dos irmãos. Não diz que ele vai se dobrar e vai reconhecer que o Senhor está entre vós. Porque é exatamente isso que Deus sempre quis. Imagem e semelhança. Aí quando você pega a vida do Senhor, você lê, estuda a vida do Senhor, né? O Filho de Deus encarnado, que é chamado de segundo homem, que é chamado de último Adão. Como ele viveu? Sempre transmitiu com a sua vida, com as suas palavras, a clara impressão de como Deus é. As pessoas não sabiam dizer, não sabiam defini-lo exatamente, mas as pessoas sabiam, aqui tem alguém que não é como os demais homens. Aqui está, outros viram, né? Aqui está Deus. Pois, amados irmãos, Deus planejou que nós, como seus filhos, fôssemos participantes da natureza, da sua natureza divina. Onde você encontra isso? Onde está isso na Bíblia? 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Olha lá. 2 Pedro 1, 4. Olhe bem esse texto. O verso 3 vinha dizendo, né, o seu divino poder nos deu tudo, que conduz a vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Agora vem o verso 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, aqui ele está se referindo, a sua glória e virtude, ou sua glória e seu poder, fiqueis participantes da natureza divina. E eu quero destacar exatamente essa frase aí, participantes da natureza divina. A palavra participantes aqui, irmãos, significa associado. A palavra participantes aqui significa companheiro. Vem da palavra, a palavra em grego é koinonos. Vocês conhecem uma palavra em grego chamada koinonia, não conhecem? Ou então, é derivado dessa palavra, companheiro. Que comunga, está entendendo? Então que sejais comungantes, que sejais associados, companheiros da natureza divina. Essa é a ideia original de Deus em relação ao homem, que Ele traz de volta para a vida da igreja. Que ele seja levado, que o homem seja levado a essa comunhão, a esse companheirismo, a essa associação de propósito com Deus. Agora, olhando lá para o começo do livro de Gênesis, né, para que isso fosse possível, olhando para Adão, Adão teria que escolher a vida de Deus. E a vida de Deus, nós sabemos, estava representada naquele jardim pela árvore da vida. O homem precisava se alimentar daquela árvore, para que pudesse ser participante dessa vida, e para que aquela vida pudesse crescer nele. Lembre dessas frases de João: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, nele estava a vida. E aquela frase tão famosa, no versículo mais conhecido por todos nós: Deus enviou o seu Filho unigênito para que por ele vivamos. Olha, irmãos, com isso em mente, então, considere quão grandioso é aquilo que acontece quando nós nos tornamos cristãos. Então, quando você diz assim, o fulano se tornou cristão, mas por que ele se tornou um cristão? Porque ele agora concorda com certas crenças? Porque ele tem uma doutrina ortodoxa?
Não, irmãos. Um cristão é um milagre. É um milagre de Deus, é uma obra de Deus. Aliás, 2 Coríntios 5,17 vai dizer, é uma nova criação. E a palavra também no texto grego vai dizer que é um novo, não algo renovado, não, é algo que não é dessa terra. Esse é o significado. É uma nova, é algo inédito. Não tem a ver com essa terra, porque se está falando da vida que foi implantada em nós. Por isso nos tornamos participantes dessa vida divina, eterna e não criada. Muito bem, com isso em mente, aí você pode ler o Salmo 8. O que o salmista está dizendo ali. Porque no Salmo 8 nos dá a ideia, nos mostra a ideia de Deus para o homem, nos seus grandes propósitos para esse universo. E o texto vai dizer lá, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. E me permitam usar mais um pouquinho do tempo aqui, amados. Mas a palavra que você tem lá no Salmo 8, no texto hebraico, a palavra domínio que aparece lá, é diferente do verbo dominar em Gênesis 1, 26. Guarde bem. Gênesis 1, 26 aparece uma palavra. Tá? Verbo dominar. Domine ele sobre, e aí vai dizer o texto. No Salmo 8, e tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, é uma outra palavra. E eu vou contar para os irmãos qual a diferença entre as duas, e os irmãos ficaram surpresos. Então, Gênesis 1, 26 fala assim, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Tá? O outro lá fala, e tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Muito bem, Gênesis capítulo 1, aparece a palavra hebraica radá. A palavra radá tem a ver, no contexto da Bíblia, sempre está relacionada com o governo da terra, domínio da terra. Porque Deus deu para Adão o domínio da terra e não do céu. No céu já tem quem manda. Então Deus entregou para o seu ídolo, me permitem usar essa palavra por causa de imagem, né? Você entender? Deus entregou para a sua imagem e semelhança o domínio sobre a terra. É só sobre a terra, nada mais. Correto? Governo da terra. Só que quando você vai nos profetas, o Espírito Santo fez uma coisa lá. O Espírito Santo, quando vai falar dos tempos messiânicos, mais especificamente do reino milenar, do reino do Messias, que será um reino literal nessa terra, quando o Messias, o rei Messias, como dizem os judeus, o rei Messias dominar toda a terra, a palavra que o Espírito Santo utiliza, irmãos, é essa palavra radá. Que quer dizer, ele vai dominar a terra literalmente, entendeu? O gado, os homens, tudo estará debaixo do seu domínio. Ele dominará esse planeta literalmente. Hoje nós cantamos, mas isso ainda não é a realidade. Porque nós esperamos isso ainda se cumprir. Nós sabemos que ele dominará sobre tudo. Agora, quando você chega no Salmo 8, a expressão que o Espírito Santo usa para domínio é outra. A palavra em hebraico é mashal. Mashal. M-A-S-H-A-L. Essa palavra é mais abrangente na sua esfera de poder, porque ela inclui o universo. Ela inclui todas as coisas. Então, curiosamente, quando o Espírito Santo vai falar no Salmo 8, né, fazes com que ele tenha domínio, está falando do homem, diz ali no verso anterior, que esse homem que foi feito um pouco menor do que os anjos, aliás, no mesmo verso 5, né, quando vai falar do domínio, vai usar essa palavra que tem a ver com domínio de tudo, com domínio que o Espírito Santo usa para domínio de Deus. Quando vai falar que Deus domina sobre tudo. Por exemplo, quando Jó diz assim, a Deus pertence o domínio. A palavra é essa. Porque é poder que não pode ser medido. 1 Crônicas 29, 12, Davi diz assim, tu dominas sobre tudo. É esse tipo de domínio. E ainda temos aquelas últimas palavras do rei Davi, lembra? Antes de sua morte, quando ele canta,
ora ao Senhor, né? Haverá um justo que domine sobre as obras, que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Usa essa palavra, domínio abrangente, que inclui os céus. E então, para nossa alegre surpresa, o Espírito Santo toma essa mesma palavra, coloca no verso 6 do Salmo 8, e quando você chega na interpretação autorizada, inspirada do Salmo 8 em Hebreus 2, você vai ver o que o Espírito Santo faz aí. Vamos ver, Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, verso 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, esse é o modo do Espírito Santo referir-se ao autor do Salmo 8, testificou alguém dizendo, em certo lugar, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Isso é uma citação do Salmo 8. Verso 7. Tu o fizeste por um pouco de tempo menor do que os anjos, mas agora de glória e de honra o coroaste. E o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés dele. De quem o Espírito Santo está falando aqui, irmãos? Agora, está falando do herdeiro de todas as coisas. Mas lá no Salmo 8, está falando do ser humano também. Porque lá está ligado com aquilo que Deus tensionou acerca do homem lá no início. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Eu estou querendo dizer com isso, que nessa questão, quando a Bíblia fala que Ele é o herdeiro de todas as coisas, e que Ele dominará sobre todas as coisas, e quando a Bíblia diz que o homem foi feito para ter domínio sobre a terra, e agora essa palavra, aquela palavra mais abrangente foi usada no Salmo 8, né? Irmãos, isso quer dizer, sim, que o Filho de Deus é o herdeiro de tudo, e governará, e reinará, e dominará sobre tudo, e que homens, filhos de Adão, reinarão com Ele, e herdarão todas as coisas com Ele. Porque Deus não tensionou, Deus não quis esse seu filho sozinho, mas Ele quis colocar filhos de Adão com Ele. Sabe, irmãos, o sentido de nossa vida, nós fomos criados originalmente para ter domínio sobre as coisas da terra, certo? Quando nascemos de novo em Cristo, o Senhor nos traz para esse seu propósito, nos liga a esse seu propósito com o seu eterno Filho, com o seu Filho eterno. E então, é só você estudar a palavra, e você descobrirá que nós reinaremos com Ele. Não apenas salvos por Ele, mas também reinaremos com Ele. Nós fomos criados para isso. Deus criou Adão para isso. Deus criou Adão para que Adão fosse de Cristo. Os irmãos entendem? Para que fosse dele. O homem foi criado para o Filho de Deus. Aí nós conhecemos toda a história, nós não vamos entrar nela, porque isso é Gênesis capítulo 3. Não vamos entrar nisso. Isso é a grande tragédia.
mas sabemos como Deus planejou recuperar as coisas. Como Deus planejou ter tudo de volta. E por isso, eu e você fomos chamados, fomos alcançados, fomos encontrados por Ele e trazidos de volta para o nosso legítimo dono. E o que o Senhor está fazendo conosco? O Senhor está de olho naquilo que nos aguarda na eternidade. Então, tudo que enfrentamos aqui é pensando naquilo que nos espera. Porque como fomos feitos um com Cristo, fomos ligados a Ele, irmãos, por causa disso Ele trabalhará conosco, Ele nos quebrantará, Ele podará as nossas arestas, para que reinemos com o seu Filho. A questão é que isso é um prêmio, isso é uma recompensa. E quantos filhos de Deus de fato estão interessados nisso? Boa parte dos filhos de Deus, eles estão interessados em se dar bem aqui. Muitos filhos de Deus estão interessados em ter domínio aqui, em ter o melhor dessa terra. Acham até uns versículos na Bíblia aqui para se justificar, né? Mas é para isso que nós somos chamados? Não, tem algo que nós não fazemos ideia, irmãos. Nós não fazemos ideia daquilo que nos aguarda, da recompensa que nos espera. Nós vamos continuar amanhã cedo, se o Senhor permitir. Mas pensa nisso, né? Nessa noite. Você foi criado pelo Senhor. Você foi salvo por Ele. Você recebeu a nova vida, porque Deus tem algo com você. Não foi só para frequentar um grupo de irmãos, comungar com os irmãos, não. Deus tem algo a fazer com você, contigo aqui, porque Deus tem algo te esperando lá. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos quão grandioso é o Teu propósito, esse Teu eterno propósito, como a Tua palavra nos fala. Reconhecemos quão grandiosos são os Teus caminhos. E reconhecemos nisso a graça do Senhor, quando sabemos que todo esse eterno propósito nos toca. E o Senhor nos incluiu nesse eterno propósito para com Teu Filho. Nós não merecemos, sabemos disso. E hoje te dizemos, Senhor, que carecemos de que o Senhor trate conosco, carecemos que o Senhor lide com cada um de nós, para que possamos perceber que essa jornada que temos aqui diante de nós, não é para outra coisa senão o Senhor lidar com cada um de nós, nos tornando aptos para reinar, nos treinando para que reinemos com o Teu Filho. Agradecemos pela Tua obra e Tua firme decisão de prosseguir com ela. Continua a falar aos nossos corações, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.